Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado por se terem juntado a nós neste culto especial, um pouco diferente, como tem sido nas últimas semanas. É um privilégio para nós podermos fazer este culto e louvar também. O direto torna a experiência um bocadinho mais real, porque neste momento vamos louvar juntos, nós e todos aqueles que nos estão a assistir, mas também para aqueles que virem este vídeo posteriormente, que possam sentir-se abençoados pelos cânticos e pela palavra que ainda vamos ouvir. Então, eu convido-vos no lugar em que estão a poderem cantar connosco, os corinhos são conhecidos, e poderem louvar juntos connosco, mesmo nas vossas casas, sozinhos ou com a vossa família. Juntem-se agora, chamem os filhos para podermos cultuar juntos. E que a paz e o Espírito Santo possam inundar os vossos lares e, acima de tudo, inundar os vossos corações nesta noite. Sobre o sol, mas o meu desejo, a minha oração é vai reinar em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, a tua beleza quero refletir, pois para mim vales mais do que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar e sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar e sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar e sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, por isso reina em mim, Senhor, por isso reina em mim, Senhor. Sim, Deus, de facto é este o nosso desejo, Pai, é que Tu possas reinar em nós, Senhor. Reina nas nossas vidas. Deus, que isto não seja apenas, Pai, um cântico, ou que não sejam apenas palavras cantadas, Senhor, mas que de facto seja este o nosso desejo e seja este o nosso viver, que Tu reines em nós dia após dia, que Tu possas reinar em tudo aquilo que nós fazemos, reinar em tudo aquilo que nós dizemos, Senhor. Toda a nossa vida esteja colocada nas Tuas mãos, Deus. De facto, Deus, é um privilégio, Pai, nós podemos estar aqui nesta hora, Senhor, podemos cultuar ao Teu nome, Senhor, de formas diferentes neste momento, Senhor, com formatos diferentes, mas Tu és o mesmo, e é isto que nos alegra, Senhor, é isto que alegra o nosso coração e que nos dá a paz e que nos traz, Senhor, uma segurança indescritível. É que nós sabemos que Tu és o mesmo. Os tempos mudam, os dias vão passando, as gerações vão passando, mas Tu mantens-te o mesmo. Tu és o Deus fiel, és o Deus que nos ama, és o Deus poderoso, és o Deus que supra as nossas necessidades, Senhor.
Deus, de facto, como diz Pedro, Senhor, na tua palavra, Senhor, tu estás presente. Tu estás presente. Tu estás aqui neste lugar, Senhor. Deus, e como diz Pedro na tua palavra, como ele se dirigiu a ti, Jesus, como é bom estar aqui, como é bom estar neste lugar, Senhor. Independentemente, Senhor, das circunstâncias, independentemente das circunstâncias que rodeiam a nossa vida, Senhor, é bom estarmos na tua presença, porque é o único lugar, Senhor, é o único lugar em que nós podemos estar, Senhor, e derramar a nossa vida e sermos nós, Pai, e podemos derramar, Senhor, tudo aquilo que nós somos, todas as nossas preocupações, deixar no teu altar, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ter esta oportunidade, podemos falar contigo, Senhor, mais uma vez. Senhor, nós também, quando vamos ouvir a tua palavra, Senhor, fala connosco, fala a nossa vida, usa o teu cérebro, capacita, Senhor, dá sabedoria, Pai, no teu nome, Jesus, no teu nome, Jesus. Perto quero estar, meu Deus, de ti, deixo tudo para trás, para sentir o amor que dás. Tu és o meu desejo. Ninguém se compara a ti, que traz amor e paz sem fim. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Tu és meu desejo. Tudo para trás, para sentir o amor que dás. És o meu desejo, não há como tu. Ninguém se compara a ti. Traz amor e paz sem fim. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Tu és meu desejo. Tu és tudo que eu preciso. És meu desejo, contigo eu quero estar. Tu és meu desejo, tu és tudo que eu preciso. Tu és
Boa noite, prazer estarmos na presença de Deus para honrarmos o seu nome e para lhe dizer que o amamos e que o adoramos, e eu espero que este tempo esteja a ser de bênção também para as vossas vidas. Quero partilhar convosco a palavra de Deus, naturalmente, este é o nosso propósito, meditarmos na Bíblia, e o tema da nossa meditação nesta noite vai ser honra, a honra que importa. Como cristãos, nós queremos honrar a Deus e queremos ser honrados por Deus. Esta semana, penso que ninguém não passou despercebido a ninguém um momento muito significativo. Um português foi honrado pela uma figura de Estado, não é? Boris Johnson honrou o Luís, o enfermeiro Luís, esse momento que foi tão referido ao longo da semana e que creio que, como portugueses, mexeu com todos nós. E eu presto homenagem a este político que teve essa ousadia e essa sensibilidade de reconhecer a preciosa ajuda de que alguns profissionais de saúde deram e foram tão determinantes também na sua recuperação. Eu até estava com vontade de telefonar para o Luís, mas achei que se todos os portugueses fizessem isso, ele era capaz de ficar um bocado subcarregado, e como o nosso Presidente tomou essa iniciativa, sentimos todos representados por ele. Mas, sabe, não é uma coisa assim que fazemos com tanta naturalidade. Somos, pelo menos nós, creio que, pelo menos portugueses, é a realidade que eu conheço mais, temos muita dificuldade em prestar honra, em sermos gratos, em reconhecermos o mérito do outro, o benefício do outro. Mas esta é uma iniciativa que é certa e que é agradável e que é louvável. Por isso eu honro aquele que honrou. A Bíblia ensina-nos para honrarmos aqueles que merecem a honra, aqueles que são dignos de honra. A quem honra, honra. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 13. A história está cheia ou pelo menos tem muitos registros de pessoas que foram honradas, que foram reconhecidas, porque em muitas áreas, de facto, houve homens e mulheres que se destacaram e que trouxeram contributos muito significativos para a humanidade, para a sociedade em geral, na ciência, na política, figuras de Estado, figuras no desporto, na arte, na música, no teatro, no pensamento, na filosofia. A história registra pessoas que se destacaram porque realizaram determinados feitos, porque fizeram determinadas descobertas, porque superaram alguns limites, superaram-se a si mesmo e que de alguma forma sobressaíram, fizeram alguma coisa que trouxe um benefício ao outro, um benefício à nação, um benefício à sociedade e, em alguns casos mesmo, até ao mundo. E honrar essas pessoas faz sentido, porque essas pessoas acabam por ser um estímulo para os outros. E quando as honramos, naturalmente, e isso deve acontecer em vida, para que tenha um efeito sobre elas também, é um reconhecimento do seu esforço, também é um estímulo para elas. E, de facto, devemos ser gratos. Inevitavelmente, aquele enfermeiro certamente ficou agradado por ver o seu trabalho reconhecido. Ele honrou a sua profissão, ele honrou o próximo, que estava a ser cuidado por ele, e também na medida em que ele foi sério no seu trabalho, na sua dedicação àquela causa, ele viu o seu esforço reconhecido. É verdade que, em termos humanos, nem sempre as coisas, nem sempre essa homenagem ou esse reconhecimento é justo, é equitativo, mas nesta noite, naturalmente, eu quero levar-nos para a honra que deve ser desejada, a honra que nós devemos procurar, a honra certa. E gostava de meditar convosco num texto e nas palavras de Jesus que nós encontramos no Evangelho de João. São apenas 5 versículos que vamos ler num momento muito, muito crucial e é um momento, podíamos dizer, muito sagrado, porque é um momento em que Jesus está a falar com o Pai. Estou a fazer referência à oração conhecida
como oração sacerdotal. E aqui, de facto, nós podemos aprender com Jesus acerca da honra, a honra que importa. E vamos fazer a leitura do texto e vamos sublinhar aqui alguns pensamentos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, e quando lemos glorifica, podíamos ler honra a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu honrei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A honra que importa. Os cristãos devem honrar a Deus com a certeza de que vão ser também honrados por Deus. A honra que importa. Aprendendo com Jesus nesta oração, nesta declaração tão sublime, nesta petição que ele apresenta ao Pai, nesta hora tão especial, diz o texto: Pai, é chegada a hora. Tantas vezes, em diferentes momentos, nós encontramos Jesus a dizer: ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a minha hora. Mas agora aproximava-se a sua hora, a hora mais importante, a hora mais especial até da história da humanidade, a hora da sua entrega, a hora da sua morte. E nessa hora crucial, ele faz esta oração, que é uma oração mais longa, da qual eu li apenas uma primeira parte, uma oração que ele faz por si mesmo, sendo também para nós o exemplo na forma como devemos encarar a oração. E nesta oração, nesta petição, o que é que encontramos? Encontramos, de facto, uma grande lição acerca da honra que importa. Jesus estava preocupado, ou estava interessado em ser honrado pelo Pai, ser reconhecido pelo Pai. E, de facto, o que importa é sermos reconhecidos, sermos aprovados, sermos apreciados pelo Pai do céu. Esta hora, era a hora em que ele ia ser rejeitado. Não ia ser reconhecido pela multidão, pelo contrário, ia ser blasfemado, ridicularizado, ia ser maltratado. Mas nesta hora, quando se aproxima este momento, e esta oração antecede, naquela noite, de quinta-feira, esta oração é no contexto da última ceia, eventualmente no fim da ceia, da última ceia que ele tem com os discípulos. Ele pede ao Pai: Pai, eu quero ser por ti honrado, eu quero ser glorificado, eu preciso que tu me reconheças. É interessante nós termos presente, que o Pai, ao longo do seu ministério, já tinha honrado o Filho, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias. E há duas que são muito significativas: o momento do batismo e no Monte da Transfiguração. No momento do batismo, quando Jesus decide ser batizado por João Batista, os céus abriram-se e ouve-se uma voz dos céus e o Pai a declarar: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E depois vê-se o Espírito Santo a descer sobre ele em forma de pomba. O Pai, naquele momento, que é o início do seu ministério, honra o Filho dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Um outro momento em que o Pai honra o Filho, muito semelhante ao do batismo, é no Monte da Transfiguração. Quando se aproxima este tempo, esta última hora, esta hora, a hora de Jesus, a hora da sua morte, também da mesma forma é testemunhado por 3 dos seus discípulos, esse momento em que Jesus é transfigurado e a mesma voz se ouve e uma declaração muito semelhante ecoa dos céus: este é o meu Filho em quem tenho prazer, a ele escutar. Então, Jesus já tinha sido honrado, reconhecido, glorificado, aprovado pelo Pai ao longo do seu ministério, mas neste momento ele faz esta oração: Pai, glorifica o teu Filho. E mais à frente, este é o verso 1, depois no verso 5 ele volta a dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai. Ele estava preocupado e, acima de tudo, interessado em ser aprovado e reconhecido pelo Pai. Muitas vezes nós corremos atrás da aprovação de muitas pessoas, de outras pessoas, do nosso semelhante. E é bom que isso possa acontecer, e quando merecemos essa honra, é bom recebê-la. Isso é um estímulo para nós e é um reconhecimento do nosso esforço. Mas o que mais importa é a honra que recebemos do Pai.
Qual é a honra que importa? A honra que importa, a honra que interessa, a honra que definitivamente faz diferença na nossa vida é a honra que recebemos do Pai Celestial. A aprovação que recebemos de Deus. E deixe-me dizer aqui, nesta noite, nesta partilha, que para além dos momentos em que Ele foi honrado na sua vida, Jesus também vai ser honrado mesmo nestes momentos que se aproximam, que são de grande sofrimento. Quando todos o rejeitam, quando muitos estão a blasfemar dele, quando muitos estão a ridicularizá-lo, Jesus, encontramos neste relato, nos relatos dos Evangelhos, diferentes apontamentos do Pai em sinal de aprovação, em sinal de honra, em sinal de glorificação. Numa certa dimensão, o Filho é glorificado. Veja, por exemplo, logo depois desta oração sacerdotal, eles saem do lugar onde estavam, da casa onde estavam, e vão para o Getsemane, o lugar onde Jesus vai agonizar em grande súplica, em grande clamor. E essa oração também é muito conhecida, quando ele pede ao Pai para, se possível, passar dele o cálice. Diz que os discípulos não conseguiram acompanhar. Ele pediu aos discípulos para eles ficarem com ele em oração, diz que adormeceram. Mas diz o texto que um anjo veio e confortou Jesus. Um anjo veio confortar Jesus. Os anjos estão ao serviço de Deus. Veja, podemos encontrar ali uma forma do Pai estar a honrar o Filho. Naquela hora de angústia e de agonia, a presença de Deus chega a Jesus e o conforto do Pai chega a Jesus através do ministério do anjo, que nós sabemos que servem os filhos de Deus. Também podemos encontrar, num certo sentido, o Pai a honrar o Filho, depois desse momento de agonia lá no Getsemane, quando os seus perseguidores, os seus inimigos, se aproximam para prenderem Jesus. Jesus, sabendo todas as coisas, pergunta-lhes: mas vocês procuram quem? Quem é que vocês estão a buscar? E eles disseram: estamos à procura do Nazareno, Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: eu sou eu. E quando ele disse sou eu, diz que os seus perseguidores, os seus inimigos, caíram por terra. Uma manifestação clara de que, se ele quisesse, ele não tinha que ser preso, ele não tinha que ser condenado, ele não tinha que ir à cruz, porque todo o poder estava nas suas mãos, e só com a declaração sou eu, ou eu sou, os seus inimigos não resistiram, não conseguiram ficar de pé. Este é um sinal de que o Pai estava com ele, e de que ele e o Pai eram um, e que eles tinham de facto todo o poder. Mas claro que Jesus não segue esse caminho, ele segue o caminho da entrega e da rendição. Podemos ainda ver o Pai a honrar o Filho na forma como ele é declarado inocente pelas pessoas mais improváveis. Aquele que o trai, Judas, que o vai denunciar, é o mesmo que vai reconhecer que traiu sangue inocente. E Judas declara Jesus inocente. O próprio Pilatos vai declarar Jesus como justo. A mulher de Pilatos, durante a noite, é incomodada, é perturbada, e vai alertar o seu marido para que tenha muito cuidado na forma como está a julgar aquele homem, porque aquele homem também é inocente. Veja, são sinais que chegam até Jesus da confirmação de que ele tinha a aprovação de Deus, do Pai, porque de facto ele era santo e ele era inocente. Podemos ainda apontar a forma como o sol se escondeu, a forma como o sol se encobriu na hora mais forte em que ele devia brilhar, entre o meio-dia e as 3 da tarde. Diz que o céu se fechou em trevas, e ali a natureza testemunha que algo especial está a acontecer naquela hora. E veja se só pode ser entendida desta maneira, porque a natureza obedece ao Criador, e certamente aquilo era uma forma de mais uma mensagem chegar ao Filho, de que o Pai o honrava e o Pai o declarava como seu filho amado. E por último, talvez a evidência ainda mais extraordinária, porque é algo que só se pode entender como algo sobrenatural, foi o que aconteceu no templo. Quando Jesus está a ser crucificado, diz que o véu do templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, diz o relato das Escrituras, que o véu rasgou-se de alto a baixo, e aquilo só pode ter sido um ato divino, um ato sobrenatural, porque aquele véu fazia a separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo, e com aquele testemunho sobrenatural divino, Deus estava a dizer que estava a aceitar o sacrifício do seu Filho, e que a separação entre a humanidade, entre o homem pecador e o Deus Santo, iria ser vencida por Jesus, e um novo caminho estava a ser rasgado. O Pai estava a honrar o Filho. Penso que nem sempre pensamos nisto,
e naturalmente a hora da prisão, a hora da condenação, a hora da crucificação é Jesus a beber o cálice da ira de Deus, e há um momento em que a separação vai acontecer, quando Jesus vai dizer Deus meu, porque me desamparaste, e aí há o abandono do Pai, mas enquanto foi possível, nós sempre encontramos o Pai a confirmar a honra e a glória que queria dar ao seu Filho, e só se separa dele quando Jesus carrega sobre si mesmo o nosso pecado. Então veja, Jesus estava preocupado em receber a honra do Pai, ser honrado, ser glorificado pelo Pai. Que cada filho de Deus, cada cristão, cada discípulo de Jesus tenha a mesma preocupação. O que importa é sermos honrados por Deus, termos a aprovação de Deus, caminharmos de forma que Deus considere digna e possamos perceber que os céus estão a aprovar o que dizemos, o que fazemos, como já cantámos de alguma maneira, que o Senhor possa reinar sobre as nossas vidas. Então, a honra que importa é a honra que nós recebemos do Pai. Essa, definitivamente, é a honra que é significativa. Também a honra que importa é a honra que prestamos ao Pai. E nós encontramos isso nas palavras do próprio Filho Jesus. Ele diz, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E no verso 4 ele vai dizer, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste. Importa que glorifiquemos a Deus. Importa que honremos a Deus. Devemos desejar ser honrados, ser aprovados por Deus, mas também temos que ter como foco da nossa vida honrá-lo e glorificá-lo. E tudo o que fazemos deve ser para a honra e para a glória do nosso Deus. Este foi o propósito de Jesus. Durante toda a sua vida, ele procurou cumprir a vontade do Pai, honrar o Pai, fazer com que o Deus, o Pai, fosse honrado e fosse glorificado, fosse conhecido e fosse respeitado e honrado e louvado por aqueles que conheciam e testificavam as obras e os ensinos de Jesus. E também aqui Jesus está a dizer que está a glorificar o Pai, consumando a obra que ele lhe deu a fazer. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É muito interessante percebermos que Jesus já está a dar como certo que ele até ao final iria cumprir a vontade do Pai. Ainda havia um lapso entre esta oração e o momento em que ele vai dizer está consumado, e entre esta oração e esse momento final em que ele diz finalmente eu cumpri todos os teus desígnios, ainda estava o momento da dor e tudo o que já falámos, que Jesus veio a viver, mas Jesus neste momento de oração e de declaração diante de Deus, ele já está a dar como certo, como garantido que ele vai ser fiel até ao fim. E ele foi, e ele cumpriu de facto o propósito pelo qual tinha vindo, e o propósito era entregar-se, ele iria dar mesmo a sua vida para resgate da nossa própria vida. E a verdade é que com os seus ensinos, com os milagres que operou, sempre ele procurou honrar e glorificar o Pai. E ele dizia, o que eu faço o que o meu Pai diz para eu fazer. O que eu digo, eu falo aquilo que eu ouço do meu Pai. Ele sempre procurava honrar e glorificar o Pai. E com a sua morte é isso mesmo que vai acontecer. O Pai definitivamente e eternamente vai ser honrado na medida em que o Filho se dá. Porquê? Porque na cruz, se há alguma coisa que é declarada, é quanto Deus nos ama. O Pai vai ser conhecido e vai ser honrado e vai ser glorificado como um Pai de amor, porque nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, deu o melhor que tinha. O amor de Deus é de tal ordem por nós, é de tal ordem pela humanidade, que se prova na dádiva do seu Filho. Portanto, quando Jesus morre na cruz, está a preparar o caminho, está a criar condições para sempre Deus seja honrado e seja glorificado pelo seu grande amor com que nos amou. Amou de tal maneira que se dispôs a entregar o seu próprio Filho. Então, com a sua morte, com a morte de Jesus, com a morte na cruz, Jesus está a dar honra e dar glória ao nome do Pai. Este deve ser o nosso propósito, submetermos-nos à vontade de Deus, para que possamos prestar honra e glória ao nosso Deus. Quando nós estamos sujeitos, quando nós estamos submissos a Deus, quando nós estamos interessados em fazer aquela que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, portanto, tudo isso serão atos de bondade, atos de altruísmo,
atos que vão resultar em benefício do próximo, atos que vão honrar o nosso Criador. Quando nós vivemos dessa forma, as pessoas que estão à nossa volta vão reconhecer que Deus é real, que Deus está presente, que Deus merece ser honrado e que Deus merece ser glorificado. Que o Senhor nos ajude a ter esse estilo de vida que honra a Deus. Um estilo de vida que não envergonha a Deus, mas que honra a Deus. Por sermos parecidos com Jesus e por estarmos sujeitos e por sermos praticantes da palavra de Deus. Quando nós vivemos alinhados com Deus e com a sua palavra, o resultado é que Deus vai ser honrado e vai ser glorificado. E essa é a honra que interessa, a honra que prestamos a Deus. Por último, a honra devolvida. Já falei da honra que recebemos do Pai, a honra que prestamos ao Pai e, por último, gostava de sublinhar a honra que é devolvida ao Filho. E podemos dizer que o próprio Filho pede que seja devolvida, para não dizer reivindica, porque é uma expressão com a qual não me identifico, mas Jesus tinha legitimidade aqui para reivindicar, mas ele apresenta na forma de petição. E mais uma vez é muito interessante vermos isto na perspectiva da oração. Jesus, que estava seguro de quem era, estava seguro da hora que estava a viver, estava seguríssimo daquilo que iria fazer, ainda assim não deixou de orar, não deixou de pedir para que assim acontecesse. É importante nós orarmos, é importante nós pedirmos, seguirmos o exemplo de Jesus. E ele pede o quê? Ele pede para que lhe seja devolvida a glória que ele tinha, a honra que ele tinha. É o último verso, diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está a dizer, está a chegar a hora em que me deve ser devolvida a glória que eu tinha, a honra que eu tinha. E aqui temos uma das reivindicações de Jesus acerca da sua divindade. Temos-la em vários momentos, mas aqui mais uma vez Jesus está a dizer que é Deus. Ele tinha abdicado da sua honra, ele tinha abdicado da sua majestade, ele tinha abdicado da sua glória para assumir a nossa humanidade, assumir a encarnação, fazer-se semelhante à sua criatura, porque ele sabia que nós precisávamos desta obra que ele iria realizar na cruz do Calvário. Mas agora, Jesus está a dizer, mas agora está a chegar o momento, depois de eu honrar-te e depois de eu glorificar-te na terra, depois de eu fazer toda a tua vontade, Pai, está na hora de tu me devolveres, de tu me restituires à glória que eu tinha antes da encarnação e antes da crucificação. Então Jesus está a falar aqui da sua própria glorificação. Sabemos que ele encarnou, sabemos da sua encarnação, sabemos da sua crucificação e ele está a falar aqui da sua ressurreição e posterior glorificação. Pai, devolve-me a glória que eu tinha antes, porque eu sou Deus, tomei a forma humana apenas para resgatar a humanidade da condição de perdição em que se encontravam. E esta é a glória que importa, é a glória que nos pode ser devolvida. Neste particular, nunca poderemos dizer como Jesus, devolve-nos a glória que tínhamos. Em que sentido é que estou a dizer isto? No sentido objetivo de que não temos mérito, não temos capacidade, nem nunca poderemos dizer diante de Deus, cumpri toda a tua vontade, portanto, devolve-me ao paraíso antes da minha queda ou antes da minha rebelião. Nunca o poderemos fazer porque nós nunca vamos conseguir cumprir toda a vontade de Deus. Mas, num certo sentido, esta palavra também é para nós, porque a verdade é que quando fomos criados numa posição, ou fomos criados para uma posição de honra e de glória. O relato de Gênesis diz que o homem e que a mulher foram colocados no jardim e Deus honrou-os, dando-lhes autoridade, dando-lhes primazia sobre a criação e honrou-os visitando-os todo o dia. Havia comunhão entre o Pai, entre o Criador e a sua criatura. Com a rebelião perdemos tudo isso. E nunca mais, com base nos nossos méritos, podemos dizer, chegou a hora de nos devolveres, chegou a hora de nos levares de novo para a comunhão contigo, para a comunhão que nós perdemos. Nós nunca o poderemos fazer, mas por outro lado podemos, não no nosso mérito, mas nos méritos de Jesus. Como ele diz neste mesmo texto, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Ele veio para nos dar vida, Ele veio para nos devolver a vida, Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos levar de novo ao ponto em que estávamos no início, o da comunhão, o da presença de Deus, de sermos honrados por Deus e estarmos num lugar de delícias, de prazer, de vitória, tudo o que perdemos com o nosso pecado, com a nossa rebelião. Mas agora, por Jesus Cristo, nós sabemos que nos pode ser devolvida. E esta deve ser a confiança dos cristãos à luz das Escrituras. Honramos a Deus na certeza de que virá o dia em que Ele também nos vai honrar, também nos vai glorificar. Jesus foi glorificado e os filhos de Deus, em Cristo Jesus, também serão glorificados. É isto que nos vai ser revelado ao longo do Novo Testamento. E vou concluir com o exemplo de Estevão. Estevão preocupou-se em honrar e receber a honra do Pai. Por isso ele foi martirizado, ele foi morto, porque se identificou com Jesus e só se preocupou em receber a honra de Jesus. Não se preocupou em ser rejeitado pelos seus conterrâneos e aqueles líderes religiosos. Então, Estevão identificou-se com o Cristo morto e com o Cristo ressuscitado, e nós sabemos que na hora da sua morte, na hora em que ele está a ser apedrejado, ele vai ser honrado, vai ser de alguma forma aprovado, porque essa é a honra que importa. Diz o texto em Atos capítulo 7, verso 55. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Na medida em que ele procurou ter a aprovação de Deus, assumindo-se como discípulo de Jesus, dispôs-se a honrá-lo e a cumprir a vontade de Deus na sua própria vida, e percebemos que na hora da sua morte foi, podemos dizer, premiado com uma visão do céu, e onde ele pôde ver o próprio Filho glorificado. Então, Estevão torna-se um estímulo para nós. Vale a pena honrarmos a Deus com a nossa vida, vale a pena estarmos interessados em receber apenas a aprovação de Deus, mesmo que sejamos rejeitados, e isso possa se traduzir até no apedrejamento, rejeitados pela sociedade, não importa, ridicularizados, não importa, mas nós queremos honrar a Deus e sabemos que por Ele também seremos honrados, não apenas nesta dimensão, mas como Paulo vai dizer, e eu vou concluir com esse texto que encontramos na carta aos Romanos, Paulo vai dizer isso mesmo, nós esperamos a glorificação. Nós esperamos a glorificação. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente. Paulo dizia: para mim isto é garantido, para mim isto é a certeza absoluta. As aflições que estou a viver, as tribulações, os problemas que estou a enfrentar, por maiores que eles possam ser, não se comparam com a glória que em nós, diz Paulo, que em nós há de ser revelada. Os filhos de Deus esperam ser glorificados, esperam a manifestação da glória de Deus. Porque foi para isso mesmo que o Pai nos predestinou. Paulo conclui esta porção das Escrituras e eu vou concluir também com esta declaração dele. Paulo diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E Paulo já dava como consumado esse ato da glorificação. Os discípulos de Jesus também serão glorificados. Sim, nós queremos na ressurreição e queremos na glorificação. Os nossos corpos um dia vão ser glorificados. É alguma coisa absolutamente extraordinária. E repare, não estou a falar de uma condecoração, não estou a falar de uma medalha, não estou a falar apenas de uma declaração ou de uma aprovação. Estou a falar de algo muito mais glorioso, muito mais transcendente, algo muito mais magnífico. O que nós acreditamos é que virá o dia em que nós vamos ser aprovados, vamos ser reconhecidos, vamos ser honrados. É incrível, não é? Parece que é bom demais, mas só é possível não por causa dos nossos méritos,
Mas Paulo acreditava e ensinava e pregava, e por isso ficou escrito na Bíblia Sagrada esta grande verdade, que os filhos de Deus também verão a manifestação da glória de Deus. Os filhos de Deus também serão ressuscitados e glorificados. Isto só é possível não por causa do que nós possamos fazer ou dizer. Nunca poderemos apresentar créditos diante de Deus para dizer eu mereço ser honrado por ti. Nunca poderemos fazer. Mas podemos fazer na medida em que nós estivermos identificados com Cristo e nos méritos de Cristo, com a nossa fé colocada em Cristo e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, nessa obra e nessa morte redentora. Nós podemos ter a certeza que um dia nós também seremos levantados para estar para sempre de volta e de regresso à casa do Pai, honrados e glorificados por Ele, acima de tudo para que, por toda a eternidade, possamos nos curvar diante dEle e prestar a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele sim merece toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Que essa possa ser a tua esperança e a tua certeza. Faz tudo o que estiver ao teu alcance para seres apreciado, para seres reconhecido pelo teu semelhante. Esforça-te e dedica-te e empenha-te para, de alguma forma, trazeres algum contributo à sociedade, algum benefício à tua família, àqueles que te são próximos. Mas, acima de tudo, importa-te em ser reconhecido, em ser aceito por Deus. E a única forma de seres aceito por Deus não será nos teus méritos, não será no teu esforço, mas será no mérito de Jesus Cristo e na obra e no feito que Ele realizou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Descansa nos seus méritos e um dia serás chamado à presença do Pai e aprovado pelo Pai. Que o Senhor te abençoe e te dê esperança e te dê conforto e te dê alento nesta hora de aflição e de dificuldade que todos estamos a atravessar. Vamos concluir nesta noite com uma palavra ainda de gratidão ao nosso Deus. Vamos, através da nossa oração, honrá-lo e glorificá-lo. Queremos agradecer a Deus e também partilho aqui com a Igreja alguns assuntos que a comunidade conhece. Estamos a dar graças a Deus porque a nossa irmã Belina já foi intervencionada, a cirurgia correu bem e ela está agora já numa fase de recuperação. Temos estado a orar também pelo Marcos, um jovem que tem estado a fazer tratamentos de químio e na última semana ele esteve muito fragilizado, mas pela graça de Deus a febre foi vencida e ele já está em casa, teve alta. Louvamos ao Senhor por isso. Continuamos a orar por alguns irmãos que têm sido infectados pelo Covid-19. Estou a referir-me ao irmão Laércio, estou a referir-me à jovem Ana Francisco, estou a referir-me também à Eunice Sequeira. Estes irmãos que referi não têm sintomas, estão a aguardar nas suas próprias casas apenas a confirmação das análises que nós esperamos que virá brevemente, de que já estão negativos em relação a este problema. E hoje queremos concluir lembrando ou apresentando aos irmãos um outro assunto de oração, a nossa irmã conhecida por Armeninha, das Coalhadas. Ela vai ser intervencionada na próxima segunda-feira, crendo Deus, vai fazer uma nova cirurgia à boca, um problema que já há algum tempo ela teve, mas nós acreditamos que da forma como o Senhor operou há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, nós acreditamos que Deus vai ser com a nossa irmã e vamos orar pela equipa médica que vai estar a intervencioná-la para que ela possa ser recuperada, ser curada e que este milagre possa glorificar a Deus. Esta é a nossa forma de enfrentarmos as aflições, sabendo que todas as que passamos aqui não se comparam com a glória que vamos ter no céu, na eternidade. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos dar-te graças por Jesus Cristo, o nosso Salvador, e pela obra que Ele realizou no Calvário, que nos dá esta certeza, esta segurança, esta confiança de que nele e por Ele nós um dia chegaremos à Tua presença, não na fraqueza, não no pecado, mas com um corpo transformado e glorificado, à semelhança do que fizeste com o nosso Salvador, que venceu a morte e que foi retirado daquele sepulcro, e por isso esta confiança que temos, porque da forma como Ele ressuscitou e da forma como Ele foi glorificado, também um dia assim estaremos na Tua presença. Assim, desta forma, nós vivemos, Senhor, com segurança e com paz nos nossos corações,
porque sabemos que para o nosso grande problema, o nosso maior problema, que era o nosso pecado, que era a nossa culpa, Tu já preparaste uma solução pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue inocente que Ele verteu em nosso lugar. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela ação do Teu Espírito Santo, que nos revela o Teu amor, que nos revela o Teu poder e que nos apresenta uma salvação tão preciosa e tão maravilhosa que nos tem alcançado já. Nesta noite queremos ainda dar-te graças por aquilo que estás a fazer na vida da irmã Belina. Consola, conforta, encoraja a tua serva, ainda ali no hospital, e para que ela possa também regressar brevemente à sua casa e renova as suas forças e completa a tua obra de cura sobre o seu corpo, assim como estás a fazer na vida do Marcos e como vais fazer também na vida da nossa irmã Armeninha. Senhor, estenda a tua mão sobre ela e opera por amor do teu nome. Lembramos ainda a Eunice, o irmão Laércio e também a Ana Francisco. Oramos, Senhor, também por demais pessoas que possam estar a ser acometidas por este problema. Nós oramos, Senhor, sabendo que Tu estás presente, estás no controle de todas as coisas, e a nossa oração é que o resultado de toda esta aflição, toda esta tormenta, de alguma maneira possa trazer glória, honra e louvor para o Teu nome, na medida em que Te reconhecemos como Senhor, como Deus, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de graça, um Deus de favor, um Deus que está interessado em chamar-nos e em atrair-nos à Tua presença. Senhor, que possamos estar preparados e que possamos viver dessa forma determinados em dar-Te glória e honra, para que também um dia possamos, por Jesus Cristo, ser aprovados na Tua presença. Te pedimos estas coisas e Te agradecemos no nome de Jesus e para a Tua eterna glória. Amém. Deus vos abençoe, resta uma noite de paz e domingo, se Deus quiser, estaremos novamente juntos a celebrar a Deus às 10 da manhã. O Senhor vos abençoe.